O que é o kit GoGram Millennium? É um kit que tem todos os instrumentais que a gente vai usar, tá? Então eu vou mostrar agora os instrumentais para vocês. Esse kit da GoGram Millennium, a gente fez ele junto com uma caixinha. Então olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então a gente vem com uma caixinha, ó. Essa caixa perfurada, ela permite que a gente armazene todo o instrumental junto, ó. E tu pode colocar ele aqui dentro quando tu chega na aula de dentística, tu pega a tua caixinha metálica, abre ela e tem todo o kit de instrumental que tu vai precisar para fazer aquela atividade. Depois, na clínica, a caixinha perfurada permite que tu esterilize, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui, esterilizar, vai atender o paciente, tirou da embalagem de esterilização, abriu, tu tem todo o instrumental que tu precisa para fazer o procedimento de dentística, tá? Então, vamos mostrar para vocês o que vem dentro desse kit. Vamos lá. Primeira coisa que vem dentro desse kit é um alicate. Esse aqui é um alicate. Agora deixa eu tirar aqui. O alicate 121 é um alicate de pega, ó, que a gente usa para manipular, para pegar a cunha de madeira, para remover a matriz depois do ponto de contato. É um alicate de pega para construir uma matriz individual, tá? Alicate 121. Certo? Brunidor número 33. Esse brunidor número 33 é um instrumento muito versátil que a gente usa em dentística para fazer o ponto de contato, que é esse instrumental aqui, ó. Brunidor número 33. Ele tem um Tzinho na ponta, ó. E esse T na ponta, um lado é uma bolinha, o outro lado é uma espátula. É um instrumento rígido, ele não tem flexibilidade nenhuma e ele não pode ter, ele tem que ser um instrumento rígido, tá? Essa bolinha a gente usa muito para brunir internamente a matriz, quando a gente está preparando o conjunto matriz e cunha para fazer o ponto de contato. E esse outro lado a gente usa para fazer uma pressão na resina composta no momento da confecção do ponto de contato. Então, é um instrumento bem versátil, bem útil, tá? O brunidor número 33. O detalhe, ó, o brunidor número 33, por ser um instrumento mais grosseiro, por assim dizer, ele não precisa tanto detalhamento, ele pode ser um instrumento feito de um material um pouco mais acessível. Tá? Então, o que acontece? A gente não precisa ter um cabo de qualidade, não precisa ter um aço de qualidade, ele pode ser um instrumental mais simples, um instrumental um pouco mais barato, por assim dizer. Por isso que a gente já colocou aqui no kit justamente esse instrumento mais em conta, tá? A caixa metálica, né? E aí depois a gente vem, o próximo item da lista são os escavadores de dentina. Aí, ó, o que a gente tem aqui, ó? O escavador de dentina, tá? A gente tem 2 tamanhos de escavador de dentina. Por quê? Porque a gente tem lesões de cárie em dentina com diferentes tamanhos, então nós vamos precisar colheres de dentina de diferentes tamanhos também para podermos fazer a remoção dessas diferentes lesões. Então eu vejo que tem esse instrumento aqui é maior, mais volumoso, e esse da ponta é menor, ó. Porque às vezes o maior não entra na cavidade que é muito pequena, então a gente usa o menor. Quando a cavidade é muito grande, o menor se torna ineficiente, então a gente usa o maior. Existem uns 15 tipos diferentes de escavadores de dentina. A gente pediu 2 tamanhos, tá? Não são todos. Esses instrumentos intrabucais de corte são instrumentos que têm que ter uma qualidade um pouco maior. Então, esses aqui são os que a gente chama assim, ó, da Millennium, que é a linha, né, GoGram Millennium de melhor qualidade, enquanto o brunidor número 33 pode ser GoGram, que é a linha mais simples, tá? Mas o importante é que a gente tenha esses instrumentos aqui com o cabo oitavado, né? Que é um cabo que tem um aço de melhor qualidade.
A gente tem aqui o representante da GoGram Millennium que pode falar um pouquinho sobre isso aí. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Isso que o professor está explicando é muito importante, né? A diferença dessas duas linhas. Nós temos a linha GoGram, a linha Millennium. A GoGram Millennium é uma indústria que já está no mercado há 45 anos e nós temos aí um know-how de fabricação de instrumental muito bacana, né? Nós somos hoje a maior indústria de instrumental odontológico da América Latina. E a diferença, como o professor disse, igual no caso de um brunidor, que não exige uma delicadeza tão grande do instrumental, o aluno vai estar sendo assistido de uma forma muito bacana com a linha GoGram, né, que é um cabo oitavado, como o professor disse, né? Agora, quando se trata de um instrumental de corte, né, que é o caso dos escavadores, a linha Millennium já é muito mais indicada, devido à eficiência do corte, à eficiência do aço, né, a leveza do cabo também, por ser um instrumento que exige, né, uma empunhadura melhor. Então, a linha mais indicada é a linha Millennium, não tenha dúvida disso, né? O próprio alicate também, 121, também da linha GoGram, você é bem assistido nele. Tá? Aí, conforme o professor vai falando, ele vai me dando abertura, eu vou falando dos outros itens aí. Então, assim, ó, tem instrumentais que podem ser mais baratos. Por exemplo, o brunidor número 33 é um instrumental que pode ser mais barato. Ele até deve ser mais barato, porque ele precisa ser mais grosseiro, ele não precisa de uma delicadeza. Agora, se tu pega uma colher de dentina que não seja de uma qualidade boa, que não tenha um cabo oitavado, que não tenha um aço de qualidade, o que que acontece? Ele não tem fio, ou ele perde o fio muito rápido conforme a gente esteriliza, e isso torna o instrumento ineficiente. Aí a gente está lá, o paciente está de boca aberta, e a gente tentando fazer o movimento do instrumento, e a gente não consegue fazer o efeito dele, porque o instrumento tem pior qualidade. Então, tem alguns instrumentos que precisam ter maior qualidade, por isso o instrumento um pouco mais caro. Outros podem ser de pior qualidade. Ah, mas eu sou rico e quero comprar só instrumento top. Bom, aí tu vai lá e diz assim, eu quero todos os instrumentos de cabo oitavado. Não vai fazer mal ter um instrumento melhor, mas a gente construiu a lista para ser mais enxuta. Então, o brunidor número 33 pode ser um instrumental feito com um aço mais simples, né, de uma marca mais simples, enquanto os escavadores de dentina, ou as colheres de dentina, as curetas de dentina, que são todos sinônimos, né, eles têm que ser de um material de melhor qualidade. Nós pedimos duas de um batalhão de formatos que existem. Essas duas eu acho que são as que vão cumprir a nossa função né, de uma forma melhor. Depois, lá na pediatria, talvez o professor Ronairo peça para vocês comprarem colheres de dentina de tamanho reduzido ainda para poder trabalhar no infantil, que é o tamanho menor ainda, tá? Dando sequência aqui, então, a gente usou os escavadores, depois veio as espátulas de resina. Bom, espátulas de resina é o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho várias, eu sou da dentística, quem é da dentística gosta de instrumentos, né? Eu não posso ir em dentária, se eu vou na dentária, eu gasto todo o meu salário na dentária, por isso que eu só converso com o Fagner de longe, assim, ó. Só online com ele, assim, se eu caio na mão dele, eu tô morto, tá? Porque a gente gosta, né, do instrumento, de ficar brincando, de ficar olhando, e gostei desse, gostei daquele outro. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui as espátulas de resinas que são eficientes, mas que não são todas que existem, tá? Quem quer comprar todas que existem, pode também, eu não fico bravo. Mas acho que não precisa nesse primeiro momento. Então, a gente tem aqui, ó, 4 espátulas que a gente mostrou para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A gente tem 4 espátulas que a gente mostrou aí para vocês. Agora não sei onde é que estão as outras, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem essas espátulas, também tem que ser espátulas que tenham uma melhor qualidade, por isso que são espátulas mais caras. Tem mais baratas no mercado? Tem. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter, ó? A espátula para resina é uma espátula que a gente só pode usar para resina, então tem que guardar ela só para isso. E olha ali, ó, gente, ó. É uma espátula delicada, o tamanho dela é pequeno, ó. A gente sempre tem um tamanho que a gente pediu para vocês.
é uma espátula um pouco mais rígida, essa aqui não se deforma. Então, a gente tem uma delas, tem um formatinho mais rígido, e a outra ponta é um condensador. Esse condensador é bem fininho, ó, e delicado para a gente alcançar a adaptação da resina lá nos cantos onde a gente precisa, tá? Então, essa é uma das espátulas que a gente pediu para vocês. Eu vou te dizer que a gente não sabe de cor os números, a gente monta em função da ponta ativa, e aí o fabricante coloca ali para nós, né, o Rodrigo coloca o número lá para a dentária saber exatamente qual que a gente pediu. Então, isso já está combinado. Agora, tem outras espátulas, ó, por exemplo, essa aqui é uma outra espátula que ela já é flexível, ó. Eu consigo deformar, ó. Tá dando para ver ali eu apoiando e a espátula deformando, ó. É uma espátula muito mais fina que a anterior. Então, se a gente pegar essa parte aqui, ó, e essa daqui, tem o mesmo formato quase. Deixa eu botar melhor para vocês aqui. Opa. Aí, ó. Elas têm... São duas espátulas que têm aproximadamente o mesmo formato. Tá? Qual que é a diferença? É que uma é rígida, ó. Uma eu vou ali e não consigo dobrar, ó. Ela tem uma certa rigidez, porque tem momentos que rigidez é importante. Agora, tem outros momentos em que a gente precisa de uma espátula mais delicada, mais flexível. Então, olha aqui como a gente consegue deformar essa espátula aqui, ó. Sem quebrar, ó. Né? Eu não consigo fazer isso com a outra espátula. O aço não tem essa capacidade. Então, isso aqui é bem importante, porque tem momentos que tu precisa de uma espátula fina e flexível para lá fazer aquela curva, aquela adaptação, aquela inserção adequada da resina. Então, nós temos aqui, ó, as duas espátulas com os formatos. Uma mais rígida, e que uma ponta é um condensador, e a outra que tem duas espátulas, uma na transversal e uma na vertical, né? E que são espátulas mais flexíveis. Além disso, a gente tem... Ah, tá aqui a outra. A gente tem essa espátula que a gente pediu para vocês aqui, ó, que é uma espátula que a gente usa mais para dentes anteriores e para restaurações face 5, que ela tem também ela tem uma flexibilidade e tem uma ponta ativa um pouco diferente, que facilita a inserção do incremento de frente, ó. E tem essa outra ponta quase formato de chama aqui, tá? Bem fininha e bem flexível, olha ali, ó. Tá? Dá um medo, tu pensa a primeira vez que tu faz, vai quebrar. Não, não vai, olha ali, ó. Espátula é fina e flexível. Então, essa é a delicadeza que um instrumento de resina tem que ter. Nós pedimos 4 instrumentos. Com esses 4 instrumentos, a gente consegue fazer toda a dentística com excelente qualidade, se a gente comprar espátulas de qualidade. A Gogran Millennium é nossa parceira. Então, formou o kit. Tu chega lá no Fagner e diz assim, eu quero o kit de instrumentais de dentística Gogran Millennium. Ele vai vir com a caixa, já com todos os instrumentos dentro. Ah, mas eu quero comprar separado, porque eu ganhei um instrumental de um dentista amigo meu, e aí depois eu quero comprar separado. Não tem problema. Tu pega ali a lista, tem todos os instrumentos pormenorizados, e tu pode, inclusive, comprar de outra marca. Não precisa comprar necessariamente da Gogran Millennium, tá? Mas o que a gente pede é que os instrumentos... Tem alguns que precisam ser de qualidade superior e outros não. Então, cortantes, né, que são as colheres de dentina e o recortador de margem gengival que eu vou mostrar na sequência. E as espátulas de resina são os instrumentos que têm que ter uma qualidade superior, tá? Os outros instrumentos já podem ser mais simples. A quarta espátula que a gente pediu para vocês é esse esculpidor. Então, aqui na ponta, ó, bem fininha, é mais fina que a sonda, que serve para esculpir a região do sulco, para fazer mamelos e desenvolvimento, tá? E o outro lado, ele tem também um formato que facilita a escultura da resina composta em dentes posteriores. Então, nosso conjunto de espátulas para resina. E aí, o último conjunto de instrumental que tem que ter melhor qualidade, que são os recortadores de margem gengival, ó. Então, a gente tem esses 2 instrumentos que eles servem para fazer o acabamento da parede gengival das nossas cavidades. Eu sei que para o pessoal do terceiro semestre isso não faz sentido nenhum, mas a gente tem 2 instrumentos. Um que serve para fazer o acabamento das paredes mesiais e o outro que serve para fazer o acabamento das paredes distais, tá? Das caixas mesiais e das caixas distais.
Então, tem que ter, eles parecem iguais, mas depois na aula a gente vai mostrar que eles têm pequenas nuances que diferenciam eles, e a gente precisa desses dois instrumentos. De marca boa, instrumentos com qualidade, com cabo oitavado, porque esse instrumento ele precisa ter uma delicadeza suficiente para poder entrar lá na região da caixa proximal distal, que é uma região às vezes de difícil acesso, e ele tem que ter também um fio, um corte adequado, e que ele não perca esse fio tão seguido. Se ele ficar cego, ele não vai mais ter o seu efeito. Então, a gente tem aqui o recortador de margem gengival. E agora, os outros integrantes da lista, eles não precisam ser instrumentos tão caros. Então, a gente tem esses que eu mostrei aqui são os instrumentos Millennium, e os outros são os instrumentos Gogran, que são instrumentos que podem ser mais baratos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a pinça porta-carbono, né? A pinça Miller. Essa é uma pinça, tá? Aqui, ó, da Gogran, que é o que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Que serve para segurar o carbono. Não usa só em dentística, mas usa em dentística também, tá? Tem ali no kit. A gente tem, né, o nosso conjunto odontoscópio, pinça, sonda e espelho. A pinça está aqui, tá? Sonda e espelho. Não precisa ser top de linha, mas ajuda. Ó, na dentística, a gente gosta da sonda periodontal. Então, eu vou recomendar que vocês tenham uma sonda periodontal lá para pério, e a sonda que vocês comprarem aqui para o trio da dentística, comprem a sonda, que de um lado é sonda exploradora, número 5, só que do outro lado é uma sonda milimetrada, porque quem trabalhou na dentística lá no laboratório semestre, pessoal do quarto, e viu que tem alguns momentos em que tu ter uma sonda milimetrada ajuda a tu medir o tamanho da cavidade, né? Então isso é bem útil, tá? Mas não precisa ser de marca top aqui na dentística. Lá na pério precisa, porque é outra função a sonda. Nós temos também uma espátula, ó, número 24, para espatular cimentos, né? Depois vai usar na prótese. Também a dentística gosta muito dessa aqui, porque é uma espátula flexível, ó. Certo? Tá lá no nosso kit também. A gente tem o cabo de bisturi, depois com a lâmina, que tá o cabo, esse aqui é o cabo número 3, que é o cabo que a odontologia usa. A cirurgia vai usar o mesmo cabo, mas a dentística usa muito cabo de bisturi, principalmente com a lâmina 12, para fazer a remoção de excessos na região proximal. Também não precisa ser um cabo super caro. E a gente tem aqui também o aplicador de hidróxido de cálcio. Esse aqui, o fabricante me deu da Millennium, mas ele não precisa ser da Millennium. Pode ser um instrumento mais simples também. E ele tem essa bolinha na ponta, ó. Tem um que é mais curto e o outro lado que é mais longo. Tá? Então, esses são os instrumentais que estão no nosso kit Gogran Millennium. Além desses instrumentais, o que eu não mostrei aqui? Não mostrei o micro porta-amálgama, a tesoura, né? A gente precisa de uma tesoura. Essa é uma tesoura grosseira, não é a tesoura para pontos, que é aquela tesoura fininha que a cirurgia pede para vocês, tá? Nós vamos usar uma tesoura mais grosseira, que a gente usa para cortar a matriz metálica, para cortar o lençol de borracha, tá? A lamparina, então nós precisamos de uma lamparina também, olha aqui, ó. Está dentro do kit, lamparina, a álcool. Tá, esse aqui é um instrumento simples, básico. A gente precisa do porta-matriz. Deixa eu ver se eu acho o meu porta-matriz aqui para vocês agora. Ó. Porta-matriz é esse equipamentinho aqui, ó, que a gente usa lá com a matriz de Toffler-Mayer. Esse é o porta-matriz de Toffler-Mayer, que a gente usa com a matriz boomerang. Ó. Então, se eu soltar aqui a matriz, ó, eu vou ter minha matriz boomerang ali, que foi dobrada, ó.
Então, a gente dobra a matriz ali, prende ele no porta-matriz, e aí a gente tem uma matriz circular para fazer a nossa restauração. Tá? Qual que é a vantagem da gente usar o porta-matriz, gente? É que com o porta-matriz, se a minha matriz não se deformar, eu posso reutilizar ela depois. Ó. Boto ali a cunha, faço o cabo do espelho faz um brunimento ali. Ó. E eu tenho essa matriz para ser reutilizada depois. Tá? Então, eu aumento o tamanho dela, eu diminuo. Aí a gente vai ter a aula sobre como usar esse porta-matriz de Toffler-Mayer. Tá? A gente usa ele bastante, principalmente na clínica geral. Tá? Quando a gente quer uma restauração provisória, por exemplo, não quer gastar aquela matriz mais cara. E a vantagem dela é que, se ela não for deformada, a gente consegue depois brunir ela, reesterilizar e o conjunto fica pronto, montado. Aí tu vem e ela está pronta, só tu adaptar e brunir. Qual que é a desvantagem do porta-matriz? É que ele ocupa espaço em boca, né? Então, alguns casos servem, outros não servem, mas ele está no nosso kit.